Olá, primeiro ano! Com esses slides, nós pretendemos fazer uma retomada dos conceitos, a respeito de noções de semântica e a organização de novos exercícios sobre essas noções de semântica. Só que nós vamos dar ênfase principalmente a alguns aspectos apresentados na aula do dia 23, a nossa última live, tá bom? Bom, quais foram os conceitos importantes? Então, vocês tinham visto alguns conceitos com aspirante anjos na aula anterior. E aí eu trouxe uma espécie de fechamento para esse conteúdo. Então, trouxe alguns conceitos e o que aconteceu? Houve alguns questionamentos no chat e eu percebi que vocês precisam de maiores esclarecimentos. Bom, o primeiro conceito que eu trouxe na aula do dia 23 foi o de semântica. O que eu disse a respeito de semântica? Eu disse que era uma área da linguística, um tanto quanto nova. Quando eu digo isso é porque já tem algumas décadas, mas é relativamente nova, e ela trata da significação do sentido. De quê? De palavras, de enunciados, tá? Bom, além dessa noção de semântica, eu trouxe também, quando falei da sinonímia, o conceito de paráfrase. Então, eu disse que a paráfrase ela está dentro da sinonímia, entretanto, ela difere um pouco dos sinônimos. Por quê? Porque os sinônimos estão relacionados aos vocábulos, às palavras, e a paráfrase ela é bem mais ampla. Ela se relaciona às sentenças, aos fragmentos, aos textos. Que exemplo eu dei na live? Eu comentei a respeito de uma postura que eu tenho. Eu disse a vocês que quando o aluno ele está com extrema dificuldade, quando ele não entende a minha explanação, eu geralmente peço a ajuda de um colega. E eu digo para esse colega fazer mais ou menos isso. Fulano, diga, explique tudo o que eu falei, mas com as suas próprias palavras. E aí eu disse a vocês que quando esse colega, ele faz isso, ele explica com as próprias palavras dele o que ele entendeu, ele está parafraseando aquilo tudo que eu disse. Percebem? Então, a paráfrase, ela não deixa de estabelecer uma relação sinonímica, por quê? Porque nós vamos trazer essa equivalência semântica. Aquilo que o aluno falou não é com relação ao sentido diferente do que eu falei. Entretanto, ele falou a mesma coisa utilizando palavras diferentes, percebeu? Então, esta é a paráfrase. E aí, para a gente resolver, eu trouxe aqui uma proposta de 3 exercícios. Eu quero que vocês modifiquem esses enunciados, tá? Mas que o sentido continue o mesmo. Então, você pode mudar um vocábulo, talvez até a sentença toda, tá? Então, como é que vai ficar igual? Igual ao quê? Cristiano Ronaldo é superior a Lionel Messi. O banco fica depois da escola nova. O colega emprestou o livro para a didática à professora. O que é que eu posso colocar em termos de vocábulo, emprego de palavras diferentes e conseguir manter o sentido? Esse é o desafio para vocês, tá bom? Agora vamos para aquela que eu acho que gerou mais dúvida, a polissemia. Bom, o que eu falei para vocês? Que a polissemia, ela tinha uma relação com uma multiplicidade de sentidos. Multiplicidade de sentidos de uma única palavra, Pode ser uma palavra, pode ser uma locução. E aí eu trouxe aqui do dicionário Ruais, que eu tenho aqui comigo, organizei rápido, a palavra prato. Então, prato pode ser vasilha, prato pode ser comida, prato pode ser uma iguaria, prato pode ser um receptáculo de balança, prato pode ser um instrumento musical. Para a gente chegar à conceituação, para a gente entender essa multiplicidade de sentidos. Então, eu posso dizer que prato, uma única palavra, apresenta diferentes sentidos, certo? Bom, na ocasião, eu disse para vocês que existe a homonímia e utilizei a palavra casa. Lembram disso? O que eu fiz?
eu trouxe casa a casa junto ali da polissemia e até brinquei, falei, olha, vocês vão achar estranho porque eu estou falando de polissemia e estou retomando, né, a homonímia perfeita, no caso casa, que era o substantivo, lugar onde você mora, e casa, que era o verbo que vem de casar, certo? Bom, naquela circunstância, eu organizei 2 exemplos para mostrar para vocês a contextualização, não foi isso? Bom, logo depois, e aí está um grande problema, porque vocês ficam muito preocupados em fotografar e não prestar atenção na aula. Eu falei para vocês que no exemplo do livro didático vocês tinham algo bem interessante. E aí eu disse, é uma tira do Armandinho, em que a mãe do Armandinho cobra a respeito da situação do Armandinho não arrumar absolutamente nada, né, na casa dele. E aí ela fala que ele não arruma nada, não arruma as coisas dele, etc. Lembram disso? E que logo depois o Armandinho diz que ele arruma sim, que ele arruma desculpa. E aí eu desafiei vocês a estabelecerem o sentido para esse segundo arrumar, o arrumar do Armandinho. Lembro bem que alguns alunos, inclusive, fizeram uma indicação do sentido de arrumar. E aí nós chegamos naquele contexto, qual contexto? Da tira do Armandinho a uma palavra polissêmica, que era exatamente arrumar. Tá? Então, eu tenho um arrumar ali, um único vocábulo, que estabelece, eu até usei a expressão brilha, né? Então, estabelece mais de um sentido. Perceberam? Bom, e aí eu tenho a primeira questão lá do chat, que me preocupou bastante lá. Alguém, porque eu usei o exemplo de casa, não vou dizer quem é esse alguém, já relacionou polissemia e ambiguidade. E disse mais ou menos assim, professora, a ambiguidade ela vai ser sempre gerada por uma palavra polissêmica? E teve mais alguém que disse assim, a ambiguidade ela vai ser sempre gerada por uma palavra que apresenta uma homonímia perfeita? E aí eu fiquei preocupada, porque neste exemplo, inclusive, que eu dei do Armandinho, se vocês observarem, não há uma homonímia perfeita e não há também uma identificação dos pares. O que eu quero dizer com isso? Que ela fala arruma e ele fala arrumo. Percebem que não são idênticos os vocábulos? E ainda assim eu tenho polissemia, mas eu não tenho ambiguidade. E ainda assim eu não utilizo a homonímia perfeita. Então eu quero que vocês reflitam a respeito disso para estabelecer essa diferença entre homonímia e polissemia, tá? E aí, fechando esse exemplo que eu dei, vão lá, inclusive no livro didático, e observem essa tira do Armandinho, tá bom? Eu trouxe aqui mais um contexto de emprego de uma palavra polissêmica. Olhem lá. O pé da mesa está quebrado, o pé de goiaba morreu, a referência estava no pé da página. E aí eu trago 2 exercícios para que a gente feche essa questão da polissemia. Ele cozinhava uma sopa de cebolas e o exame foi uma sopa. Perguntinha? No par de enunciados acima, que vocábulos é polissêmico? Por quê? Que vocábulo é polissêmico? Tá? Vocábulos porque nós temos em 1 e 2, mas ele se repete, essa é a dica, tá? E o próximo exercício, aponte a multiplicidade de sentidos dos vocábulos abaixo e justifique a possível polissemia, ou seja, explique por que apresentam uma multiplicidade de sentidos. Então, eu tenho xadrez que é isso,
Eu tenho um xadrez que é aquilo, mas por que esses dois, esses três vocábulos levam o nome de xadrez? Qual é a relação semântica que eles têm? Por que eu posso dizer que eles são polissêmicos? Beleza? E rede? Eu tenho quantas redes? Qual é o sentido? Qual é a essência? Por que tudo isso, todos esses vocábulos recebem o nome de rede? Por quê? O que eles têm em comum? E orelha? Quais orelhas eu tenho por aí? Por que são orelhas? Qual é a relação que eu consigo estabelecer? Tá? Tudo bem? E agora vamos para a última parte, quando eu comecei a tratar da ambiguidade. Aí eu fiz uma divisão, lembram? Eu disse que a ambiguidade ela pode ser um recurso de construção. E aí eu até disse assim, eu discordo um pouco de muitos teóricos que apresentam a ambiguidade só como um vício de linguagem, né? Como se fosse um defeito. Lembram disso? Bom, quando ela vem como um recurso de construção, ela é extremamente produtiva, ela é extremamente criativa, tá? E aí, o que eu fiz como exemplo? Eu trouxe o exemplo da própria gramática de vocês, que era a questão da picada. Lembram? Tá? Então, nós temos ali uma ambiguidade muito produtiva, então ela é um recurso de construção. Por outro lado, eu tenho ambiguidade como um defeito do texto. E aí, quando ela se apresenta como um defeito, ela vai se dividir em ambiguidade estrutural, e aí nós trouxemos também um exemplo da gramática, eu disse a vocês a respeito de uma situação lá, e era do fotógrafo, acho que eu coloquei jornalista, que era a questão da árvore rara, lembram? E aí nós observamos que se nós mexêssemos com a estrutura, se nós pegássemos, eu usei acho que o adjunto adverbial, se nós pegássemos o adjunto adverbial e fizéssemos o deslocamento, estaria resolvido. Lembram? Bom, aí eu trouxe outro exemplo e vou pedir para que vocês resolvam essa ambiguidade estrutural. Trouxe o remédio para seu pai que está doente neste frasco. Então, você vai identificar a ambiguidade aí e também vai resolvê-la. A outra ambiguidade era lexical. O que eu fiz com relação à lexical? Eu disse a vocês que a lexical ela se relaciona à escolha do léxico, à escolha do vocábulo, da palavra. E aí, como é que a gente resolve? Geralmente, a gente resolve com uma substituição, uma espécie de troca. Troca de quê? Do vocábulo, né? E nessa situação, eu falei para vocês, nós fizemos uma substituição, né, de um relativo que era o que pelo a qual. Lembram? Tá? Bom, e aí eu trouxe um outro exemplo. Meu irmão foi ao trabalho de um amigo em seu carro. Identifique a ambiguidade acima e a resolva, tá? Da ambiguidade, essa classificação, ela está apresentada no livro didático de vocês, na página 167, tá bom? Os demais, tudo que eu abordei anteriormente, anterior a esse slide, está na gramática de vocês, tá? Então tá bem tranquilo. Bom, era isso. Gente, eu espero muito que esses slides auxiliem vocês. Então eu peço que ouçam e que tentem fazer os exercícios que estão propostos. Parem de fotografar um pouco. Tentem absorver. Como está aqui no slide, vocês vão ouvir com calma, vão identificar o exercício, tá bom? Então, eu acho que é isso. Até a próxima!